Então, estamos iniciando aqui o nosso novo projeto, FS Inovação. O objetivo desse projeto é um podcast que é democratizar as informações relacionadas com inovação, com fomento para a inovação, principalmente no âmbito empresarial. E para esse primeiro podcast, é a honra de receber o meu amigo, querido Marco Bruno, analista da FINEP, para bater esse papo aqui e discutir com vocês um pouco sobre o que é inovação. Marco, então seja bem-vindo. Eu agradeço o convite, uma satisfação estar aqui. Então, aí à disposição para a gente conversar um tema que realmente, para mim, pelo menos, é apaixonante, que é a inovação e o financiamento da inovação, né? Então, pode perguntar que eu vou tentar responder. Excelente. Marco, como eu disse, o objetivo desse podcast, a gente trabalhando com inovação já tem algum tempo, né? A gente observa que existem algumas crenças ainda. Tem algumas empresas que acabam não tendo essa informação e quando tem, acha que não é para ela, né, para associar. Então, o objetivo é justamente democratizar esse tipo de informação. E a FINEP, pelo fato de ser a principal agência de fomento à inovação do Brasil, então nós achamos nada mais do que pertinente e justo convidar a FINEP, né, aqui representado por você, para ser o nosso primeiro entrevistado nesse podcast FS Inovação. Mas antes de entrarmos propriamente no quesito inovação, queria entender um pouquinho das suas atividades aqui no Sul. Você trabalha na região Sul, né, dos 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Me fala um pouco da sua rotina aqui no Sul. Desde o final de 2017, a FINEP vem implantando uma política de presença regional. Então, eu vim para cá no começo de 2018 para participar da criação do Departamento Regional do Sul. A gente fica sediado em Florianópolis, até porque a maioria do pessoal da FINEP é carioca, a gente quer morar perto do mar, né? Mas a gente fica... A desculpa é porque é equidistante de Curitiba e Porto Alegre, mas a gente mora lá em Florianópolis e roda os 3 estados, tanto eu quanto meus 2 colegas que estão nessa jornada. A gente tem viajado muito e a nossa maior preocupação, a nossa principal missão é interiorizar o conhecimento sobre a FINEP. De modo geral, as 3 capitais e até alguns centros maiores, estou falando de Caxias, de Joinville, Maringá, são regiões em que a FINEP é minimamente conhecida. Mas a gente tem se interessado muito de ir mais para o interior. Então, quando você vai, no caso do Rio Grande do Sul, quando você vai para Panambi, para Ijuí, para São Valentim, em Santa Catarina, a gente vai para Xanxerê, vai para Concórdia, né? Vai para Toledo. E você percebe, quando você chega lá, que a FINEP não é conhecida. As pessoas ficam surpresas. E outra coisa também é mostrar que a FINEP é para qualquer tamanho de empresa. Perfeito. Marco, só te interrompendo um minuto. Para a nossa audiência que está nos assistindo agora, de uma forma bem objetiva, o que seria a FINEP? Qual o papel da FINEP do âmbito assim, Brasil? Perfeito. FINEP quer dizer financiadora de estudos e projetos, né? Então, o que a gente faz é financiar. A gente é uma agência financeira. Eu sempre repito isso porque para você perceber como que a gente é financeiro, formalmente a minha profissão é bancário, né? Na discussão de campanha salarial é através dos sindicatos bancários, assim como são os colegas do BNDES, do Badesul, aqui na região sul. Então, a gente é uma agência financeira. E a gente atualmente é vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, mas originalmente a FINEP é mais antiga do que o Ministério da Ciência e Tecnologia. Quando ela foi criada, ela era vinculada à Secretaria de Planejamento da Presidência da República. Ou seja, ela é um órgão que auxilia as políticas públicas. Perfeito. E a inovação é uma política pública. Sem inovação, pessoas, empresas, regiões e países não se desenvolvem. Então, o seu trabalho é fundamental, porque ele visa democratizar justamente os trabalhos que a FINEP, as oportunidades, na verdade, que a FINEP oferece, tanto para aquelas empresas maiores, né, aquelas empresas tidas com tem um faturamento ali acima de 300 milhões de reais, como aquelas empresas menores, assim como as startups. Então, Sim. Você financia
Todo tipo de empresa, todo porte. Todo tipo de empresa, de qualquer porte e em qualquer estágio de desenvolvimento dela, desde uma startup até uma empresa centenária, a gente tem condições de... E especificamente o meu trabalho aqui como regional é difundir também dois conceitos que eu acho muito importante de difundir, né? O máximo possível. É o conceito de inovação e o conceito de projeto. Perfeito. No final, eu financio projetos de inovação. Para eu financiar projetos, você tem que entender de inovação. E para eu financiar projetos, você tem que entender de projeto. E o que é inovação? Inovação. Fernando, eu costumo dizer que até pegar um ônibus errado é uma inovação, porque você vai chegar num lugar diferente. É verdade. Né? Mas não é dessa inovação, obviamente, que a gente fala. Quando a gente fala de inovação, primeiro, é inovação pensada, planejada e estruturada. Porque, repare, toda empresa inova. Isso, perfeito. A empresa que não inova, ela vai fechar. Se a empresa está aí no mercado há 10, 15, 20 anos, teve outros fatores, mas é porque ela inovou. Isso. Do ponto de vista conceitual, Marco, então, inovação disruptiva, por exemplo, radical, incremental, o que você poderia assim, definir e exemplificar para os nossos ouvintes? Antes disso, o tipo de inovação. Porque, do modo geral, e aí vem essa ideia de disruptiva, do modo geral, a gente pensa inovação ligada a produto. Verdade. Né? Inovação de produto. E a gente pensa que inovação é criar um produto totalmente novo. Isso seria uma inovação radical de produto. Certo. Principalmente quando você cria um produto que é substituto de outro. Mas também a gente pode falar de inovação de processo, que é fazer um produto de uma maneira diferente. E pode ser ela radical, ou seja, processos e produtos radicalmente novos, mas ela pode ser incremental. O que seria incremental? Dá um exemplo. É uma melhoria significativa de um produto. Um aprimoramento significativo. Um aprimoramento. Perfeito. Então, assim, é um conceito um pouco subjetivo, né? Mas a gente brinca assim, todo ano as montadoras trocam o desenho da lanterna traseira dos veículos. Isso não é inovação. É um design incremental mas não, olha, eu vou desenvolver um novo tipo de caixa de marcha, aí eu tenho inovação. Entendi. Eu vou colocar sensores de IoT na suspensão para regular, aí eu tô falando, né? Por exemplo, no ramo automobilístico, as baterias que possibilitam aquele sistema de liga e desliga dos veículos mais novos, né? Essa bateria teve que ser desenvolvida. É uma bateria, são os mesmos componentes, mas teve que ser significativamente aprimorada para funcionar esse sistema. Perfeito. Marco, teria alguma literatura que você poderia recomendar para que as pessoas, os empresários, os empreendedores que estamos assistindo agora, eles possam buscar essa definição mais conceitual? Por exemplo, o Manual de Oslo é um, né? Eu imagino Sim. que vocês devam utilizar bastante, até referenciar bastante, mas teria algumas outras literaturas que vocês da FINEP poderiam indicar? Olha, de saída, assim, 3 documentos que eu acho que são fundamentais e que é bom tentar se aprofundar. O primeiro, sem dúvida, é o Manual de Oslo, né? É um documento da Comunidade Europeia que definiu, sobretudo, uma terminologia e um entendimento do que é inovação. Então, ele é muito bom. O Manual Frascati, que também é da Comunidade Europeia e que é interessante, é menos completo do que Oslo, mas é muito interessante. E, mais recentemente, a ISO 56000, né, que, de certa maneira, é derivada desses documentos. É até interessante conhecer esses 3 documentos para ver que eles são muito convergentes. Perfeito. Né? Agora, assim, em termos de literatura mesmo, produção de autores, eu estou me lembrando da Mariana Mazzucato, tanto Inovação Orientada à Missão, quanto o Estado Empreendedor. Sim. Né? São 2 visões muito interessantes sobre o ambiente de inovação. E um texto mais antigo e que indiretamente fala de inovação, que é o Oceano Azul, né? Porque ali, num tempo ainda que não se falava muito em inovação, ele mostra que com a inovação você
você torna menos relevante a concorrência. Perfeito. Excelente. Mas pensando em projeto, né? A gente vamos definir em seguida o que é um projeto, principalmente para a FINEP, mas pensando numa estrutura de projeto, tem a questão conceitual da inovação, se ela é radical, disruptiva ou até mesmo incremental, que a FINEP, você mesmo disse, financia, né, empresas de diferentes portes, tem algumas características de inovação, ou seja, é o fomento diretamente à inovação, diferente de um fomento, né, de máquinas, etc. e tal, que às vezes não tem esse caráter inovativo. Quando nós olhamos para um projeto ou para um edital, normalmente os editais, pensando principalmente em recursos que a gente chama de subvenção econômica ou não reembolsáveis, ele tem lá três letrinhas lá que significa TRL, que muitos empreendedores às vezes não sabem o que significa o TRL, que é o nível de maturidade tecnológica do seu projeto, da sua inovação, né? Gostaria que você explicasse um pouco, de uma forma, né, bem simples, o que seria esse TRL? De uma maneira simples é difícil, viu, Fernando? Mas vamos tentar. TRL, como você falou, é uma sigla em inglês que, traduzindo, é alguma coisa como nível de maturidade de uma tecnologia. Né? E ela é uma escala numérica que começa no 1, vai ao 9, né? E quanto mais você vai subindo nessa escala, mais você vai se aproximando do mercado. Perfeito. Né? Porque inovação, e aí é uma ideia, inovação é o que o mercado absorve. Isso. TRL, como você comentou, é a sigla em inglês para nível de maturidade da tecnologia. Então, é uma escala numérica de 1 a 9, sendo que quanto mais próximo do 9, mais próximo ao mercado está a tecnologia. Inovação é algo que chega ao mercado. Por que mercado? Porque o mercado é a sociedade. Isso. Sociedade é o mercado. É a maneira que você... Assim, algo é inovação na hora em que a sociedade absorve aquilo nos seus usos, fundamentalmente no consumo. Né? Então, é um medicamento em que as pessoas vão consumir. É um aparelho que as pessoas vão usar. E quanto mais baixa essa numeração, mais próximo está da pesquisa científica. Então, tipicamente, 1, 2 e 3 uma prova de conceito. São uma prova de conceito, é o trabalho do campo acadêmico, Isso, né? um ICT. É um ICT, uma instituição de ciência e tecnologia. Deixa eu só fazer um parênteses que eu acho que é importante para a nossa audiência. O que é um ICT? ICT. ICT é a sigla para Instituição de Ciência e Tecnologia. São as universidades, os centros de pesquisa, as Embrapa, o Senai, né? Tudo isso que é o que dá um arcabouço para gerar conhecimento. É a partir daí que os territórios e as nações conseguem gerar conhecimento novo. Né? E chega até o ponto, como você falou, que é o TRL3, que é a prova de conceito. Isso. O que é uma prova de conceito? É um princípio que é a demonstração de um princípio num ambiente controlado. Ou seja, é quando alguma coisa funciona em pequena escala na bancada do cientista. Né? Aí você olha e fala assim... Condições mais controladas. Muito controladas e em pequena escala. Por exemplo, no caso do veículo de levitação magnética, né? o LEV, né? É quando na bancada lá o cientista consegue pegar um pequeno objeto e transferir de um ponto ao outro por levitação. Né? Isso ali na pequena escala, não, então é possível. O princípio está demonstrado. Né? E aí, o que a gente aprendeu, quando você pega ali da pequena escala e fala assim, não, agora eu vou construir um negócio grandão para carregar um vagão para 30 passageiros, há uma série de entraves que aí eles não são tão científicos, eles são mais de desenvolvimento da tecnologia e de adaptação da tecnologia ao ambiente real. Né? Então, o 3 é o momento em que os cientistas, do modo geral, publicam seus artigos, né? Pelo menos os artigos mais relevantes, é quando você tem uma prova de conceito relevante, e é onde é possível registrar e proteger a propriedade intelectual. É esse ponto.
Daí até o 7 é o esforço de ganhar escala. É o protótipo, é a fase do protótipo. O 7 são protótipos. Você vai fazendo protótipos, ganhando escala e vamos dizendo assim, se aproximando do ambiente real. Isso, o 7 é aquele protótipo validado em ambiente operacional. Exatamente. Né? Então, assim, por quê? Porque se você chega num protótipo utilizável em ambiente operacional, aí é só o processo produtivo que vai faltar. Ok. Que é o 8 e o 9 é levar isso ao mercado. O mercado. Né? Então, e a FINEP trabalha muito com esse conceito de TRL. Isso. Veja você, até o 3, a gente financia as ICTs. Não reembolsável, né? Através de edital sempre. A gente dá dinheiro. Eu sei que você vai falar em seguida o que seria não reembolsável, mas, gente, assim, a não reembolsável a FINEP literalmente dá dinheiro para as empresas, para as ICTs e também para as universidades. Né? Ele vai falar em seguida o que significa esses termos não reembolsáveis, subvenção econômica. Isso, excelente. Então, a gente dá dinheiro para as instituições de ciência e tecnologia formarem uma infraestrutura e desenvolverem recursos humanos que permita essa geração contínua de conhecimento brasileiro, né? Do 3 em diante, até o 9, aí já é missão das empresas, né? Uma tecnologia que está no TRL 3, está na prova de conceito, ainda é muito arriscado para uma empresa investir dinheiro próprio nisso. E aí a gente faz o não reembolsável para empresas, que é a subvenção. Isso. Né? A gente dá dinheiro às empresas para elas pegarem conceitos em TRL 3, desenvolvidos pelo campo acadêmico, e levarem até o TRL 7, até um protótipo. Validado em ambiente operacional. Exatamente. Né? Então, a subvenção é pegar uma ideia que está no TRL 3, no máximo no 4, e levar até o TRL 7. Porque ainda existe um risco ali associado. Um risco muito grande. Por isso que a FINEP banca esse risco. Exatamente. Esse risco. A ideia de dar dinheiro para a empresa, para muita gente é estranho, né? Porque você fala assim, caramba, o governo vai pegar um dinheiro que é dos contribuintes, através dos impostos. Isso. E ao invés de reformar uma escola, construir um posto de saúde, ela vai dar para a empresa. Ela vai fazer isso. A primeira coisa que a gente tem que ter claro, todos os países do mundo fazem isso. Perfeito. Alguns fazem de maneira disfarçada e outros, como o Brasil, fazem de maneira clara e explícita. Outra coisa também, assim, o Brasil, através da FINEP, dá dinheiro, dá subvenção às empresas para projetos de interesses estratégicos do país, como desenvolvimento de medicamentos, né? Desenvolvimento de altas tecnologias, desenvolvimento de combustíveis mais sustentáveis. Isso tudo é do interesse para desenvolvimento de fertilizantes para o agro. Tudo isso é muito importante. Então, a gente dá dinheiro para isso, né? Quando uma ideia já está no TRL 5 em diante, o desafio tecnológico é menor. É muito menor. O risco cai muito. Né? Ali é mais um esforço tecnológico. Se você chegou no TRL 5, se você se esforçar, você vai chegar no 7. Perfeito. Porque quando está no 3, às vezes você se esforça muito e ele não avança. Perfeito, perfeito. Né? Então, a partir do 5, já cabe o crédito. Eu empresto dinheiro para a empresa em condições, como eu gosto de dizer, né? Não é de pai para filho, é de vó para neto, não é nem de vô para neto, é de vó para neto, né? Porque é aquele dinheiro bom, né? Que a avó, minha avó já é falecida há muitos anos, mas eu até hoje lembro dela, ela falou, não, toma, meu filho, toma um dinheirinho aqui, você me paga lá o juro da poupança, tá tudo certo, me paga quando der. Isso. É mais ou menos isso que a FINEP faz. Então, se você quer inovar, ou você pega dinheiro com sua avó, ou pega com a FINEP. Perfeito. Né? Se tua avó não tem dinheiro, ou não está mais aqui no mundo, ou se ela não gosta de emprestar dinheiro, então é melhor pegar com a FINEP. Marcos, só para exemplificar aqui, até para ir ilustrando a sua fala, né, nós temos um grupo, né, nós somos nos grupos, nós atuamos em 3 pilares. O pilar do agronegócio, com a BSS, o pilar do setor de energia, com a 3S, e o pilar na parte de inovação corporativa, com a FS Innovation. E o pilar da BSS, que é do agro, nós desenvolvemos no TRL prova de conceito. Estamos, na verdade, ainda em processo de desenvolvimento, que é uma película
que eu consigo aumentar a atividade fotossintética das plantas e, ao mesmo tempo, gerar energia elétrica. É algo assim bem disruptivo. Né? Fomos contemplados com o valor de R$ 1.700.000 via Embrapi, com recursos não reembolsáveis, e aqui estamos chegando já na fase final desse projeto, que é desenvolver essa película a partir de materiais residuais presentes na biomassa, como, por exemplo, as ligninas. Então, aqui, como você pode ver, tem um material aí, essa película, que a ideia, superando essa fase aí inicial da prova de conceito, é avançar agora para a fase de protótipo. Então, só para ilustrar que essa ideia de prova de conceito, TRL baixo, nós somos contemplados aí com R$ 1.700.000 com recursos não reembolsáveis. Então, só para dar um exemplo que tem recursos tanto para a prova de conceito, que o desafio tecnológico é maior, normalmente são recursos de subvenção econômica ou não reembolsável, ou seja, o governo, o Estado dá esse dinheiro para fomentar essa inovação, e de acordo com você vai aumentando ali o TRL, protótipo e tal, quando você chega principalmente no TRL 7, que é o protótipo validado em ambiente operacional. A partir dali, já é um trabalho mais de mercado, já é um trabalho mais de escalar o seu projeto, a sua inovação. Excelente. Marco, falamos de inovação, conceituamos muito bem, falamos agora de TRL, ilustramos, inclusive, na prática aqui com um dos trabalhos que a gente faz. E o que é projeto para a FINEP? Projeto é um tema, todo mundo fala em projeto e não é claro para as pessoas o que é um projeto e o que não é um projeto, né? Então, assim, independente de FINEP, eu tenho muito claro para mim, porque é até um conceito que eu utilizava antes de vir trabalhar na FINEP, projeto ele tem 3 características fundamentais. O projeto é mobilização de recursos, ou seja, eu preciso de recursos, num período de tempo definido para atingir um resultado único e singular. Esse é o tripé do projeto. Recurso, tempo e o que a gente chama de escopo, né? O resultado. Né? Então, eu gosto de diferenciar isso de operação. A operação mobiliza recursos, mas é por tempo indeterminado para gerar produtos minimamente repetitivos. E o projeto não, é por um tempo determinado para gerar um produto único e singular. Então, por exemplo, é projeto até a hora que você chegar na membrana. Isso. E depois vai virar operação para você reproduzir essa membrana em larga escala. Isso aí. Gerar nota fiscal. Gerar nota fiscal. Então, o projeto é isso. O projeto, eu gosto de dizer, eu desenho até um triângulo quando eu faço as apresentações. O projeto tem esse triângulo que é fundamental. É escopo, tempo e custo. Ótimo. Né? É o cronograma, o orçamento e o que você quer fazer. Né? E isso é o coração do projeto. Né? E, além disso, a gente vai agregar aí variáveis que um projeto envolve, né? Pessoas, riscos, comunicação, e os recursos mesmo, a busca dos recursos, né? As contratações. Né? E, por fim, a qualidade do todo, que é, né? A conformidade do todo que tem que ser assegurada. Então, um projeto é algo que tem começo, meio e fim e é para achar um negócio único. Se é uma coisa repetitiva, não é projeto. E na FINEP é muito assim. Eu te peço um projeto, por exemplo, para desenvolvimento de soluções de energia alternativa, né? De eficiência energética, né? De transformação energética. E aí você vai desenvolver um projeto até chegar na solução. Aquela solução é única, inovadora. Dali em diante, que é o TRL 8 e 9, é você desenvolver um processo para reproduzir isso continuamente, né? Que aí é uma operação. É muito, muito importante você ter a ideia de projeto, porque dá para pensar quase tudo na vida, tanto pessoal quanto da empresa, como projeto. Perfeito. Uma viagem é um projeto. Isso. Tem começo, meio e fim, vai gerar um resultado único, e um evento é um projeto. Né? A construção de uma fábrica é projeto.
depois é a Isso aí. operação da fábrica. Isso. Mas a construção da fábrica... E eu tenho uma brincadeira sobre projeto, né? Que eu sempre pergunto para o professor, casamento é um projeto? Boa. Casamento é um projeto? E aí você vai ver a diferença do que é a cerimônia de casamento, a festa de casamento é um projeto. Tem começo, vai ser na igreja, vai ser no salão de festa, quantos convidados e tal. Isso é um projeto que vai gerar um resultado único, vai ter custo e casou, acabou o projeto. Dali para frente, meu amigo, é operação, é por tempo indeterminado, né? E a cada dia você está tocando aquela rotina, né? Da melhor maneira possível. Isso aí. Então, o casamento mostra muito bem a diferença entre projeto e operação. Perfeito, excelente. Marco, sabemos que inovar é caro, inovar envolve risco. E pelo fato de ser caro e também envolver risco, é uma combinação que o empresário ele pensa 10 vezes antes de fazer o investimento. Né? É muito legal falar, eu quero fazer uma película para gerar energia elétrica e aumentar a atividade fotossintética das plantas. Só que o risco associado é muito grande de dar errado, principalmente TRL baixo. Né? Aí vem o papel do Estado, como por exemplo a FINEP, de chegar lá e bancar isso daí, bancar esse estudo. Né? Puxando para o lado do empresário, pelo fato de ter esse risco muito elevado e também ter um custo, poxa vida, será que se eu fizer esse investimento, eu tenho vou ter esse retorno? Em sua grande maioria, ele vai recuar, porque o risco associado é muito elevado, é muito alto. Diante disso, temos algumas linhas de fomento à inovação que visam justamente ou compartilhar esse risco com as empresas, né? Ou dar condições mais atrativas, como você mesmo disse anteriormente, né? Aquele exemplo da vovó, né? Pegar dinheiro com a avó, então não é nem de pai para mãe, é de avó para filho, para neto, né? Então explica um pouco sobre a perspectiva da FINEP, né? E sobre um foco direcionado para os empresários, empreendedores, seja aquela multinacional que fatura bilhões ou aquela startup que está iniciando agora, né? O que seria uma subvenção econômica, um recurso não reembolsável, um recurso de investimento direto, o investimento através de algum agente local, como por exemplo aqui no Rio Grande do Sul temos vários, BRDE, Banrisul, Cressol, Sicredi, etc. Dá um apanhado geral sobre essa questão do financiamento. Certo. Antes de mais nada, a questão do risco, né? O risco é uma coisa interessante. A gente não aprende sobre risco na escola. Verdade. E o empresário, ele é treinado para vender certezas. Isso. Né? É como funciona. Né? Para um investidor, se ele falar dos riscos, o investidor vai fugir daquele investimento. Então, ele é treinado, o consumidor não quer risco. Né? Ninguém quer risco. Então, o empresário ele é treinado para vender certeza, para emitir certezas. Mas ele tem que entender que não há essa certeza, não tem risco zero. Né? E não tem risco ou não tem risco. Tudo tem risco. Alguma coisa tem risco maior, outra coisa é risco menor. Então, a primeira coisa é isso. Quanto maior o risco, quanto maior a chance de alguma coisa não chegar ao resultado que você espera, mais participação do Estado é necessária e menos participação do empresário é recomendado. Ótimo. Né? Então, foi o que eu falei. Uma coisa no TRL3 que está não está madura ainda, não dá para o empresário entrar. E algo que já está mais avançado, TRL5, tem menos risco. Não é que não tenha risco, mas tem menos risco e aí já dá para o empresário entrar através do crédito. O que é engraçado é que o empresário, do modo geral, não pensa em risco. Quando ele vê uma ideia muito ousada num TRL3, ele olha e fala, isso é muito bacana, mas isso aí não sei o que quer, e as pessoas querem, e quer que as pessoas tenham essa ilusão. Porque, na verdade, essa simples troca de máquina vai demandar um esforço tecnológico dele e, ainda que pequeno, há um risco de não dar certo. Não dá certo, a prensa não vai funcionar? Não, a prensa vai funcionar.
mas ela pode não ter sido economicamente interessante a troca. Eu comprei uma máquina nova, gastei dinheiro e continuo produzindo da mesma forma. Então, assim, não funcionou, na verdade, né? E para isso, uma coisa, para mitigar o risco, né, que é o termo que o pessoal de risco usa, a primeira coisa que é fundamental é planejamento. Excelente. E planejar é o projeto. E aí você vai perceber que você não precisa só da máquina. E mais do que isso, a máquina é um meio para chegar ao teu objetivo. A máquina não é o teu objetivo. Você não quer uma máquina nova. Você quer fazer um processo de pressagem mais eficiente. Dá mais um exemplo simples, questão da máquina, por exemplo, a padaria. Padaria, a troca de um forno. Isso. Olha, eu vou te dar um exemplo em casa. Em casa. Eu sou boleiro, eu gosto de fazer bolo, bater uma massa, né? Para você fazer um bolo, você precisa de uma batedeira, é um equipamento, e precisa de um forno, que é um equipamento, né? Eu tenho a minha batedeira lá em casa, eu tenho meu forno. Com eles eu me entendo. Então, eu vou bater lá meu bolo de banana, que é famoso, né? Eu já sei quanto de farinha eu vou colocar, tal, quanto tempo eu vou bater na máquina, qual é a temperatura que eu vou botar no forno, né? E quanto tempo vai assar no forno. Eu já sei, né? Nasci sabendo? Não. Quando eu comprei esse forno, essa batedeira, eu queimei 2 ou 3 bolos até pegar o jeito. Exatamente. E se amanhã eu trocar a batedeira ou o forno, ou a batedeira ou o forno, a receita é a mesma, eu vou fazer, mas eu vou ter eu vou ter uma curva de aprendizagem automatizado, por exemplo. Automatizado, que se eu tirar um forno a gás e botar um forno elétrico, é isso aí. É a mesma temperatura, é o mesmo tempo, isso. Né? Ou seja, são equipamentos, mas é meio. É meio. Eu quero fazer um bolo. Né? Eu estava fazendo bolo muito... E, assim, pensar comercialmente, eu sou uma fábrica de bolo. Isso. Né? Eu estava produzindo 200 bolos por dia, né? com a batedeira e com o forno. Né? Eu quero ampliar a minha produção, então eu vou comprar um forno maior e vou comprar batedeiras mais modernas, por exemplo. Sim. Tá, eu já sei fazer bolo, mas vai ser necessário um esforço tecnológico da minha parte para adaptar o meu processo a esse novo equipamento. Um ganho de aprendizado. E como é ganho de aprendizado, ele depende de um fator fundamental: gente. Perfeito. Então, um projeto de inovação, diferente de um projeto de infraestrutura, ele não pode envolver só equipamento, obra e matéria-prima. Um projeto de infraestrutura é isso. Além desses componentes, eu preciso de gente envolvida. O que é gente? É a tua equipe própria que vai se envolver nesse projeto, desde a estruturação do projeto até a produção de um lote piloto, né? Em todo o processo você vai precisar de gente. E serviços de terceiro, toda a gama de serviços de terceiro. Consultorias, assessorias, homologações. Viagens para participar de eventos. Viagem para participar de evento. É o que eu chamo de prospecção tecnológica. Excelente. Isso. Participar de feiras. Se você não vai à feira de Hannover para passear, né? Porque também tem empresário que quer ir para lá para passear, né? Tal. Aí tudo bem, aí é o seu direito. E aí não é um projeto de inovação. Agora, se você vai numa feira para ver as tecnologias disponíveis, o que está surgindo, quais são as tendências, para quê? Para fazer o seu planejamento e tomar suas decisões. Isso. Aí o fomento, o financiamento vem justamente para... assim, incluir participação em feiras e congressos num projeto de inovação é muito desejável. Isso, perfeito. É muito interessante. Treinamentos, né? E treinamento, desde o treinamento rápido para aprender a usar uma máquina, quanto mandar um empregado mais graduado fazer um mestrado, um doutorado, né? Para incorporar novos conhecimentos e aproximar a empresa de instituições de ciência e tecnologia para ganhar velocidade nos processos de inovação. E esse financiamento, Marco, defina para nós o reembolsável, não reembolsável e as diferentes fontes de financiamento, seja financiamento direto, seja aquele descentralizado. Dá um apanhado aí. Para a empresa, a gente tem basicamente
três tipos de financiamento, três instrumentos, como a gente chama. Primeiro, que no caso da FINEP é dirigido especificamente a ICTs, é investimento. Né? Eu compro participação acionária de empresas promissoras, startups, para ajudá-las a crescer. Né? Isso é uma linha assim, muito pequena dentro da FINEP, mas que é muito interessante, principalmente para as startups. A gente faz um aporte de capital. Isso através de um edital ou é fluxo contínuo? É fluxo contínuo. Pode ser através... Tem um fluxo contínuo para o nosso investimento direto, você submete o seu plano de negócio, a gente analisa, se for aceito, a gente faz o aporte de capital. E a gente também faz investimento através de fundo. A gente apoia a constituição de fundos direcionados a alguma área do conhecimento, né? Faz um aporte inicial, capta aportes de outras instituições, outros investidores para a mesma finalidade, e esse fundo que vai selecionar as empresas que vai investir. Excelente. Né? Isso é um investimento direto? Esse é um investimento direto e através de fundo, é investimento. Perfeito. Né? Ou seja, não gera uma dívida para o empresário, mas a FINEP espera um retorno através dos dividendos, né? E depois da venda da participação. O outro é o não reembolsável, é dinheiro dado. Né? Esse sim, através de edital. São até editais em fluxo contínuo. Mas como assim, Marcos? A FINEP dá dinheiro para a empresa mesmo assim? Ele dá. É necessário uma contrapartida. Sim. Quanto maior a empresa, maior a contrapartida. Lembrando que tem que ter um projeto associado. Tem que ser aprovado. Porque tem que ter um edital. Isso. E esses editais são temáticos. Então, no momento, a gente tem edital para... O temático seria linha de interesse do governo. Linhas para de o Brasil. Do governo. Exatamente. Por exemplo, saúde, mobilidade, energias renováveis. Isso aí, agronegócio. Né? Todo o setor de segurança, defesa e aeroespacial. Transformação digital. Okay. Né? A gente está hoje, eu não vou saber de qual, porque são 22 editais disponíveis no mercado no momento. Desculpa, 12. 22, eu mesmo vi que era um número grande. Mas a gente está com 12 editais, né? Não cobre tudo, mas cobre o quê? O que a gente está chamando de missões. Isso. E esse dinheiro é não reembolsável na empresa, que cada edital tem as suas regrinhas. Por exemplo, do TRL tal até o TRL tal, e o fomento é de tantos milhões a tantos milhões. Cada edital tem os temas, né? Assim, de cabeça eu me lembro que o edital para o agronegócio está muito focado em nutrição animal e a gente chamou de nutrição vegetal, né? Que são os fertilizantes. Né? Então, desenvolvimento de fertilizantes, para quê? Para diminuir a dependência brasileira de importação desses itens. Né? Tem na área de aviação, desenvolvimento de veículo, de combustível de aviação sustentável, né? E por aí vai. Né? Então, cada edital tem as suas características, tem o seu processo. Todo edital tem lá os critérios de avaliação do projeto. E esse lembrando que é o recurso dado, né? É o recurso não reembolsável. Não reembolsável. E a contrapartida, Marco, explica para nosso público que está nos assistindo agora. Qual a diferença de uma contrapartida financeira e uma contrapartida econômica? Então, a financeira, você vai botar um dinheiro para comprar alguma coisa ou para pagar relacionado com o projeto. Isso. Relacionado com o projeto. Sempre relacionado com o projeto. A econômica, você vai ceder algum recurso seu. Hora homem, por exemplo. Hora homem. Hora máquina. Hora máquina, né? Instalações para o projeto. Perfeito. Então, assim, tem custo para você, obviamente, mas não tem um desembolso específico para o projeto. E essa contrapartida, Marco, ela é única para diferentes portes de empresa, por exemplo, uma multinacional. Vamos pegar aqui uma empresa muito grande, que particularmente eu gosto muito da VEG. Uma contrapartida da VEG é igual a contrapartida para quem está iniciando um empreendimento, para quem tem uma empresa que fatura, sei lá, 20 milhões por ano, ou a contrapartida muda? Assim, tem duas diferenças. Quanto maior a empresa, mais dinheiro ela pode buscar para a FINEP. Né? Consequentemente, maior a contrapartida. E proporcionalmente maior a contrapartida. Então, assim, vou dar aqui um exemplo aleatório, né? Especulativo. Mas, assim, tem editais que falam assim, empresas que faturam até 4,8 milhões, né? Que é o limite da microempresa, empresas que faturam até 4,8 milhões, eu quero 5% de contrapartida. Perfeito.
Ou seja, um projeto de 1 milhão, 50 mil. Exatamente. E eu vou emprestar só até 1 milhão para ela. Vou emprestar, não, vou dar até 1 milhão para ela. Perfeito. Porque ela não tem tamanho para pegar mais. Empresas acima de 300 milhões, que é empresas de grande porte, de acordo com a nossa classificação, eu posso falar assim, eu quero 50% de contrapartida. Ok. Cada real que eu boto, você tem que botar R$1 junto. Mas ela pode pegar 5 milhões. Entendi. Eu dou 5 milhões para ela, mas ela vai ter que botar 5 milhões de maneira econômica ou financeira. Perfeito. Né? E o que é interessante, repara, nesse caso, a pequena empresa, eu vou dar 1 milhão, ela tem que botar 5%, ela tem que botar 50 mil. Isso. A grande empresa, eu vou dar 5 milhões, ela tem que botar 50%, ela tem que botar 5 milhões. Geralmente, para a grande empresa botar os 5 milhões, é mais fácil do que para a pequena empresa Colocar 50 mil. Com certeza. Né? Então, assim, ela são projetos menores, mas assim, o percentual de contrapartida é significativamente menor. Proporcional ao porte da empresa. É proporcional. Tá. Essa parte é o dinheiro dado para a empresa. Está aqui. Eu estou fomentando em função da área de interesse do Estado. Isso. Né? Agronegócio, transformação digital, dentre outros, foi relacionado. E o investimento direto, Marco? Não, o investimento direto é para negócio promissor. O investimento direto é interessante, Fernando, porque eu acho que é o único dinheiro que a FINEP dá que não é para pesquisa e desenvolvimento. Muito pelo contrário. Ou seja, o TRL, mas está mais alto. 8, 9 ali. 8, 9. O que a gente percebeu, e por isso a gente faz investimento, as startups, elas de saída assim, em regra, as startups têm muita competência tecnológica nos seus fundadores, mas muito pouca competência de gestão e vendas nos seus fundadores. Ok. O resultado é a jornada para desenvolver e consolidar um produto é relativamente factível, possível para essas startups. Quando ela já tem um produto e ela até fez algumas vendas, pequenas vendas, né, piloto, para demonstrar que tem mercado para o que ela quer, ela chega até aí. Quando ela tem que escalar vendas, escalar produção, né, e realmente ir a mercado, ela não tem competência instalada. E aí o que acontece? Eu tenho aqui um bom produto, mas eu preciso de dinheiro. Eu preciso de dinheiro para fazer marketing e para pagar um diretor de marketing e vendas. Eu preciso desenvolver aqui processos internos, né, processos de pós-venda, né, processos administrativos, financeiros e tal, e tem que pagar alguém para fazer isso para mim. Por quê? Porque eu não sei. Eu sei desenvolver um sistema bonitinho aqui, eu desenvolvi um aplicativo, eu fiz aquilo tudo bonito, apliquei as melhores tecnologias, mas eu não entendo de mercado e não entendo de gestão. Perfeito. Então, e aí muitas empresas param aí e não conseguem crescer. E a empresa, nesse estágio, ela é vulnerável para pegar o investimento de um investidor profissional. Ok. Né? O Shark Tank da vida, né? Então, é nesse momento que a FINEP entra, semelhante a um capital anjo, né? Sim. Que é um dinheiro para ela ir a mercado, é para ela desenvolver processos de mercado, de marketing e venda, e processos de gestão interna, financeiro, RH, conselho, governança. Quando nós falamos, pensando em investimento direto, é empresa diretamente com a FINEP. Isso. Né? Tem que ter algumas características dessa empresa para acessar a FINEP. Quais seriam essas características ou requisitos? Ela tem que ter ela tem que ter tido um faturamento mínimo, eu creio que está em torno de 81 mil no ano anterior. Certo. Ou seja, é um faturamento bem pequeno, mas significa... Eu já vendi alguma coisa, eu já estou faturando, eu consegui faturar. Alguém quis comprar a minha solução. Entendi. Né? Então tem que ter um faturamento mínimo e tem que ser assim, uma proposta inovadora. Sim. Seja um plano, seja um modelo de negócio inovador, um produto inovador, um processo inovador. Né? Tem que ter inovação. E inovação de base tecnológica, como a gente chama. Basicamente é isso. Ela vai montar um plano de negócios que vai incluir um plano de investimento e em cima desse plano de investimento a FINEP faz o aporte assinando um termo de mútuo conversível, né, que vai permitir a FINEP
a FINEP vai ter uma opção de participação no capital. E o crédito descentralizado? Bem lembrado. Bom, o crédito, de uma maneira geral. Por que o crédito é importante? Porque, repara, o ciclo da inovação tem um fluxo de caixa descasado do ciclo de faturamento. Às vezes, quando seu faturamento está decrescente, é a hora que você mais tem que investir em inovação. Às vezes, você está com caixa sobrando e não precisa investir em inovação naquele momento. Então, esses ciclos de caixa são descasados. E o maior risco que tem é você tentar fazer inovação com o seu capital próprio. Por quê? A inovação, além dela envolver um mínimo de risco, ela só vai te trazer algum retorno financeiro lá na frente, no médio e longo prazo. Se você coloca o seu capital de giro para fazer inovação, significa que você não vai conseguir gerar o seu negócio hoje, né? Então, assim, a característica fundamental das linhas de crédito da FINEP para a inovação é o prazo de carência. Excelente. Tá? Para quê? Para você poder desenvolver o seu projeto de inovação sem mexer no seu caixa. Ou seja, a tua operação atual vai rodando normalmente com o seu caixa, e é como se tivesse um caixa à parte para o projeto de inovação. E como tem o prazo de carência, você começa a pagar o seu financiamento na hora em que tua iniciativa de inovação está gerando um caixa novo para a sua empresa. Perfeito. Né? E aí a gente trabalha em dois patamares de empresas. Né? Empresas que faturam até 300 milhões. Né? E que queiram pegar crédito para inovação. Para essas empresas, a gente tem um crédito descentralizado através de agentes financeiros, né? Tipicamente, as agências estaduais de fomento, como o Badesul aqui, os bancos estaduais, como o Banrisul, né? As agências de fomento regional, como o BRDE, e as cooperativas de crédito. Excelente. Né? Com essas aí, a gente trabalha muito bem em todo o Brasil. São projetos de até 15 milhões, tem um teto, né, no valor do projeto de até 15 milhões. Isso por projeto? Por projeto. Okay. Né? E nesse caso, a gente dá até 2 anos de carência e mais 6 para pagar, totalizando 8 anos. Okay. Tá? Nos projetos maiores, para empresas que faturam acima de 90 milhões, né? Então, são projetos que necessariamente tem que ter um valor superior a 15 milhões, né? E, no momento, limitados a projetos até 250 milhões. Ou seja, acima de 15 milhões e limitado até 250 milhões. E são projetos em que a gente pode dar até 4 anos de carência. Muito bom. E mais 6 para pagar, mais 8 para pagar, totalizando 12 anos. Muito bom. Né? Então, são projetos maiores, tem um tempo de maturação mais longo, né? A gente dá um prazo de carência maior. As taxas de juros, não tem aqui de cabeça, sim, mas elas são comparáveis umas às outras, né? Acaba que é muito próximo, né? Até tem um certo privilégio para as empresas de menor porte e critérios ligeiramente diferentes para a seleção de projetos, né? Os projetos das empresas maiores, do modo geral, a gente tem um nível de exigência, né? Um rigor maior do que das empresas menores. Esses menores, abaixo de 15 milhões, para empresas abaixo de 300 milhões de faturamento, é através dos nossos agentes financeiros. Por exemplo, BRDE, Banrisul, Cressol, Cicobi, Sicredi. Ok. Né? E os projetos acima de 15 milhões, para empresas que faturam pelo menos 90 milhões, e aí percebe, entre 90 e 300 milhões a empresa pode optar por qual das duas linhas ela... Ou diretamente com a FINEP ou através do agente local. O que for mais adequado para ela. Mas aí projetos acima de 15 milhões, né? E aí direto com a FINEP. Excelente, excelente. Isso aí. Bacana demais. Marco, estamos chegando aqui na reta final. Gostaria que você fizesse assim deixasse uma mensagem, principalmente para aquele pequeno empresário ou aquele empresário que tem um faturamento bacana, tem a documentação tudo ok,
e tal, mas que às vezes, eu já ouvi falar da FINEP, mas não é para mim. Um colega pegou e deu errado. Quem pega são as multinacionais e tal. Seja aquele empreendedor, aquele cara que está começando uma nova atividade, está num parque tecnológico, seja aquela empresa familiar que precisa inovar, precisa lançar novos produtos, né, diversificar o seu portfólio, melhorar os seus processos, ainda mais agora com a IA chegando fortemente nas indústrias, nas empresas. Qual a mensagem que você poderia deixar para esse público, para esse empreendedor, para esse empresário que até então não teve ainda acesso ou oportunidade de entender o que é FINEP? Olha, a FINEP é para todo mundo, para toda pessoa jurídica. Por lei, a FINEP só pode atender pessoas jurídicas, para pessoas físicas, microempreendedores individuais, empresário individual a gente não consegue atender. Mas empresas a gente atende de qualquer ponto, de qualquer porte. Com fins lucrativos e também sem fins lucrativos. Sim, sem fins lucrativos também, né? As cooperativas, os hospitais comunitários, as universidades comunitárias, né? Instituições de ensino superior sem fins lucrativos, todos esses podem acessar as linhas de crédito. A gente faz operação a partir de R$50 mil. Então, uma empresa que está faturando aí 200, 300, 500 mil por ano consegue crédito para a inovação. E, sobretudo, o empresário brasileiro tem que entender que inovação não é mais uma opção. Inovação é obrigatório. E qual é a inovação que eu estou falando? É inovação planejada, é inovação pensada, é inovação estruturada. E não é porque eu gosto ou porque a FINEP manda. É porque é o tipo de inovação mais eficiente. É a melhor alocação do teu recurso é fazer a inovação pensada, planejada. A inovação de impulso, ela gera resultados menos interessantes. Então, a mensagem é essa. Vamos inovar e procura a FINEP, procura os agentes financeiros credenciados para ter recursos financeiros para a sua inovação. Perfeito. Marco, para fechar, se puder falar alguns números da FINEP em 2024, alguns números, só para nós termos uma métrica, quanto que foram investidos, valores aproximados, só para a nossa audiência ter ideia do montante e a importância da FINEP para a sociedade brasileira, de uma forma muito específica, o meio empresarial. Certo. Olha, a FINEP, agora no ano 2024, mobilizou assim, de recursos próprios aproximadamente R$20 bilhões. Tá? 75% disso, 15 bilhões, foi para o crédito, né? E os restantes 5 bilhões para as operações não reembolsáveis com ICT e com empresa. Além disso, eu não tenho o número, mas teve os aportes de contrapartida que a gente acabou induzindo as empresas a fazerem. Sim. Né? Isso aí deve ter pelo menos mais 5 bilhões. Né? Foram cerca de 2.000, 2.500 projetos contratados pela FINEP em 2024. E o que é interessante, já que a gente está aqui no Rio Grande do Sul, a região sul certamente responde por cerca de 50% desses recursos. Ou seja, aqui nos 3 estados da região sul, a gente deve ter colocado algo em torno de R$10 bilhões para projetos inovadores. Em empresas de diferentes portes. De todos os portes. Eu pessoalmente, já atendi empresas que faturam 1 milhão por ano e empresas que faturam 10 bilhões por ano. Excelente. Então, assim, de qualquer porte, a gente está disponível para atender a Regional Sul, né, sediada lá em Florianópolis, mas acessível a todo mundo, sobretudo através de videoconferência. A gente está disponível para orientar, para ouvir o empresário e saber qual é a dor dele e qual o melhor instrumento que a gente dispõe para atender as necessidades dele. Excelente. Pessoal, então, você que é empresário de qualquer porte, pequeno, médio, grande, você que tem uma ideia e quer empreender, desde que esteja um CNPJ, como o Marco mesmo disse, procure a FINEP, entre no site, procure um agente local, como, por exemplo, Banrisul, BRDE, isso para crédito, que a gente chama descentralizado, mas também tem recurso dado, tem dinheiro
barato, né? O dinheiro dado e o dinheiro barato. Como eu costumo falar, inovar não é mais opção e trabalhar com dinheiro barato e dinheiro dado faz toda a diferença nos negócios. Então, o objetivo desse podcast FS Inovação é justamente democratizar esse tipo de informação de uma forma leve, de uma forma descontraída e de uma forma simples, para que você também possa acessar. E que esses recursos eles sejam disponibilizados de norte a sul, de todas as regiões do Brasil, porque o objetivo é inovar, o objetivo é desenvolver essa cultura de inovação. Porque se você inova, você contrata mais, você mantém emprego, você aumenta o portfólio, otimiza o processo, fica mais eficiente e, evidentemente, fatura mais. Tá? Então, mais uma vez, Marco, gostaria de te agradecer. Né? O Marco é um amigo que a gente já conhece, já tem uma interação já há bastante tempo, e nada mais justo do que iniciar esse projeto, esse podcast FS Inovação, com um grande amigo, falando um pouco mais da FINEP aí. Então, muito obrigado, tá, Marco? Olha, eu que agradeço a oportunidade, você sabe que é um tema que eu sou apaixonado por falar, e estar aqui contigo, com a tua equipe, estar aqui, estamos aqui na Unicinos, que para a gente é um local muito agradável, para mim é uma satisfação e eu que tenho que te agradecer a oportunidade, essa oportunidade que você me deu. Estou à disposição. Valeu, meu querido. À sua disposição e à disposição de quem quiser inovar com a FINEP. Isso aí. Valeu.